Esta é uma questão de geometria que envolve triângulos e ângulos e trigonometria, ou seja, a função seno, cosseno ou tangente, neste caso falamos aqui de um seno. E eu vou começar por dar uma dica para este tipo de exercícios, que é a seguinte: sempre que for possível, sempre que tenhamos dados para isso, portanto, que seja de fácil construção, vamos fazer um esquema, um desenho, um esboço qualquer daquilo que nos dizem no enunciado. E nestes exercícios é típico, não é? Falam-nos de um retângulo. O ideal é estarmos a ver o retângulo, ok? Vamos fazer já aqui um retângulo e depois vamos colocando aqui neste retângulo aquilo que nos dão, as medidas que temos e aquilo que nos pedem. Neste caso, determina a área do retângulo, não é? Nós poderemos logo pensar assim: espera lá, a área do retângulo é comprimento vezes largura. É importante, esta escrita é importante porque é um início para começarmos a pensar, não é? Se eu sei que a área do triângulo é comprimento vezes largura e quero a área deste triângulo, eu preciso calcular este comprimento e preciso da largura, não é? E portanto já sei que é aqui que me tenho que focar, já sei que é isto que eu procuro. Sabendo o comprimento e sabendo a largura, tenho o problema resolvido, não é? Depois continuo a ler o que é que tenho aqui. A diagonal mede 10. Portanto, vamos colocar aqui no nosso desenho a diagonal, que é 10 centímetros. Certo? Portanto, ainda não fizemos mais nada que não fosse fazer a interpretação dos dados do enunciado. Temos ainda aqui outro dado. O seno do ângulo entre a diagonal e a base é igual a 3 quintos. Portanto, o ângulo entre a diagonal e a base é este ângulo. Ok? Vamos chamar, só para termos aqui um nome, um alfa. Ok? Isso tanto faz. Até podíamos não lhe chamar nada, mas assim temos aqui uma referência. É o nosso alfa. E o que é que nós sabemos? Vou agora separar aqui um bocado as coisas, porque isto já é então um cálculo que irá ter que ser trabalhado. Colocamos aqui cálculo auxiliar. Sabemos que o seno de alfa é igual a 3 quintos. Isto é dado então também no enunciado. E pronto, e são os dados que temos. Nós, então, olhando para os dados que temos, somos logo levados a pensar em trigonometria, não é? Nas razões trigonométricas, que eu vou passar aqui a resumir. O que é que nós sabemos então quando estamos na presença de um triângulo retângulo? Um triângulo que faz 90 graus num dos seus ângulos. Poderemos aplicar nestes casos as razões trigonométricas, que são 3, que eu vou aqui, portanto, são as 3 mais básicas, não é? Do seno, cosseno e tangente. Então, num triângulo retângulo e só nestes triângulos, ok? E relativamente a um dos ângulos agudos deste triângulo, pode ser aqui o primeiro, também poderia fazer relativamente aqui a este cá em cima, ok? Nós temos que saber o seguinte: o cateto oposto deste nosso ângulo é o que está em frente a ele, portanto é este aqui. O que está em frente é o chamado cateto oposto. O que está ao lado do ângulo, portanto que faz aqui um dos lados com o ângulo, é o cateto adjacente. E o cateto adjacente, portanto nós temos dois lados que fazem o ângulo alfa, não é? Mas o adjacente é aquele que não é a hipotenusa. E a hipotenusa é fácil de identificar, porque a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo e é também aquele que está oposto ao de 90 graus. Portanto, a hipotenusa está identificada logo de início. Ok, é fácil de identificar, porque como eu referi, é então o lado maior, ou então também poderemos ver como o lado oposto ao de 90 graus. Esse está definido sempre assim. Depois, relativamente ao ângulo alfa que nós definimos, vemos qual é o lado que está oposto a ele e qual é o adjacente. Se fosse este ângulo cá em cima que eu estaria a falar, num outro exercício poderão falar deste ângulo, eu sei que o cateto oposto é este cá em baixo e o adjacente seria este aqui deste lado, ok? Bom, e relativamente então a um triângulo deste, o que é que nós sabemos? As razões trigonométricas. Nós sabemos que seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Nós sabemos que cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, e nós sabemos que a tangente de alfa, e poderão-nos falar de qualquer uma destas razões trigonométricas, ok? É igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Estas são então as razões trigonométricas mais básicas que devemos conhecer para estes problemas assim de triângulos, ok? Bom, então reparem, estão-nos aqui a dar o seno de alfa igual a 3 quintos. Bom, mas eu sei que o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto sobre hipotenusa, ok? Eu sei que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, eu posso olhar para esta fração e tentar ver aqui o cateto oposto e a hipotenusa, mas eu também não posso dizer logo que o cateto oposto é 3 e que a hipotenusa é 5, ok? Porquê? Porque esta fração pode estar simplificada, não é?
poderá estar simplificada. Reparem que eu tenho aqui este ângulo alfa, e se este meu triângulo se prolongasse estes lados, este cateto adjacente, e se prolongasse aqui a hipotenusa, o triângulo ficava maior, não é? Mas o ângulo mantinha-se. Portanto, o seno de alfa mantinha-se, mas os lados aumentavam. Portanto, nós não poderemos concluir logo diretamente esta situação. Bom, se eu sei que o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, e se tenho aqui seno de alfa igual a 3 sobre 5, vou dizer que o cateto oposto é 3 e que a hipotenusa é 5. Não, falso, ok? O que eu tenho a certeza é uma coisa, eles estarão nesta proporção, isso sim. Mas não tem que ser 3 e 5, porque esta fração pode então estar simplificada, ok? Reparem que se eu multiplicasse esta fração toda por 5, por exemplo, ficava em baixo 5 vezes 5, 25, em cima 5 vezes 3, 15, ficava 15 sobre 25. E era igual, essa fração era igual a esta, portanto eu também podia dizer que seria 15 o cateto oposto e 25 a hipotenusa, ok? Penso que então já me fiz entender. Vamos então tentar completar aqui o nosso exercício. É que nós sabemos aqui alguma coisa, nós sabemos a hipotenusa. É 10. Ok? Então, se eu conseguisse eventualmente colocar aqui 10 no lugar da hipotenusa, e está fácil, não é? É só multiplicar por 2. Então, posso multiplicar esta fração por 2 e obtenho aqui 10. E eu tenho a certeza, portanto, 5 vezes 2, 10, 3 vezes 2, 6. Numa fração, esta fração é equivalente àquela, não é? Estes são equivalentes, estas duas igualdades são equivalentes. E uma coisa eu sei, porque está no enunciado, o 10 é mesmo a hipotenusa deste triângulo. Bom, e se 10 é a hipotenusa, então não há hipótese. O 6 tem mesmo que ser o cateto oposto, ok? Portanto, se isto é a hipotenusa, e é porque está no enunciado a dizer, o 6 é o cateto oposto, ok? Isto vem então de o seno de alfa igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, então acabamos de descobrir o lado. Nós sabemos que o L é igual a 6, não é? O L é 6, já o descobrimos para colocar ali na expressão da área. Falta o comprimento, falta este comprimento. Bom, mas agora temos várias maneiras de buscar o comprimento. Reparem, nós até num triângulo retângulo, eu agora posso falar aqui de outra situação para relembrar. Se nós temos aqui a hipotenusa, temos aqui um cateto, vou-lhe chamar cateto 1 e cateto 2. Nós também poderemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ok? Se sabemos dois deles, conseguimos saber o outro pelo teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, ok? Este é então, só apagar aqui este C2, senão estão aqui muito em cima um do outro. E reparem então que este é então o teorema de Pitágoras, ok? Pitágoras, certo? E poderíamos aplicar outras razões trigonométricas também. Poderíamos continuar aqui na trigonometria. Isto agora, há mais que uma maneira de ir buscar então este lado C. Eu vou então fazer o teorema de Pitágoras. Aqui portanto, nós já sabemos que aqui é 6. Eu posso então dizer o seguinte. Hipotenusa ao quadrado, que é 10. Estou a aplicar aqui o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é 10. É igual a cateto ao quadrado, que é este cateto, mais o comprimento ao quadrado, que é o outro, ok? Agora, vamos resolver esta equação em ordem a C, portanto, 100 menos 36 igual a C ao quadrado. Reparem que 6 ao quadrado dá 36, passa para o outro membro, fica menos 36. Passa para a operação inversa, não é? 10 menos 36, ora, 10 menos 30 dá 70. 70 ainda menos 6 dá 64. C ao quadrado é igual a 64, ou seja, C é igual a mais ou menos raiz de 64. Como estamos a falar de distâncias, o menos não interessa. Reparem que isto vai dar C igual a mais ou menos 8, não é? Mas, portanto, quer dizer que o 8 ao quadrado dava 64, mas o menos 8 ao quadrado também dá 64, é a solução desta equação. Mas no contexto do problema estamos a falar de distâncias, de medidas, não é? Então não faz sentido a medida negativa, ficamos com a positiva. E portanto aqui é 8. E assim temos a área. Ficamos com 8 vezes 6 e 6 vezes 8 dá 48. Okay? Portanto, o que é importante refletirmos aqui é a estratégia, portanto, relembrar aqui as razões trigonométricas que podem ser aplicadas noutros exercícios, não é? Idênticos. E era preciso ter aqui esta noção do seno. Esta era uma forma prática de descobrir o cateto oposto sem fazer muitas contas, ok? Olhando aqui para a relação cateto oposto sobre hipotenusa,
Depois, para fazer o teorema de Pitágoras, era uma questão de se lembrarem, poderiam então recorrer a outra razão trigonométrica. Reparem, eu agora já tinha, queria saber aqui o cateto adjacente, tinha o oposto, podia ir, por exemplo, pela tangente. Poderíamos ir por outras formas, mas o teorema de Pitágoras também se revela aqui bastante prático, e então fica assim, desta forma. Então até uma próxima.